A tecnologia está evoluindo de uma forma assustadora. Hoje em dia você pode ligar uma lâmpada dando um comando de voz para Alexa que pode ligar ou desligar tudo. E aproveitando esse papo aqui sobre lâmpadas, nesse tutorial nós vamos desenhar essa lâmpada estilizada e muito estilosa no Adobe Illustrator. Eu espero que as luzes estejam acesas porque a gente precisa começar esse tutorial. Não, peraí, não era para desligar nada. Alexa, ligar as luzes. A quem eu quero enganar? Eu não tenho Alexa, eu vou ligar a luz eu mesmo. Pra gente começar, se liga só em duas coisas muito importantes que eu sempre falo em vários tutoriais, que é o seguinte, peraí, deixa eu só arrumar um negócio aqui na tela que tá uma bagunça terrível. Esse arquivo aqui é um arquivo no tamanho 1000 por 1000 pixels, então se você for criar o seu arquivo aí, cria nesse mesmo tamanho. Na parte de cima, você pode clicar também nesse botãozinho e aí usar a opção de Essential Classic, que são opções que o Illustrator deixa para opções dele aqui dos painéis um pouco mais escancarados na cara, então fica mais fácil, né? Porque a opção básica dele é esse aqui, ó, Essentials. E esse Essentials não tem absolutamente nada, eu me sinto perdido, então eu uso o Essential Classics e a gente vai usar os dois juntinhos, certo? Vamos lá. Aqui do lado esquerdo eu vou selecionar a ferramenta de seleção, que tem um nome muito bonito, se chama Ellipse Tool, enfim, nomes, né? Aqui, ó, é só você clicar e arrastar, e conforme você clica e arrasta, segura a tecla Shift, ó, para essa bolinha ficar perfeita, não ficar amassada, nenhum sentido, né? Não, nem na horizontal, nem na vertical. Então clicou e arrastou, ó, faz uma bolinha num tamanhozinho razoável aí. Além de fazer a bolinha, vamos fazer um quadradinho que vai ficar bem aqui embaixo. Para isso, vai com a ferramenta de Rectangle. Eu misturei português com inglês, ficou uma loucura. É o Rectangle Tool, ou ferramenta de retângulo. Aí, ó, eu vou clicar bem aqui embaixo e fazer um quadradinho pequenininho assim. Se você fizer o seu quadrado, né, e ele ficou meio aqui, ficou aqui, ficou aqui, não tem problema. Você pode vir com a ferramenta de seleção e aí você clica nele bem no meio aqui, ó. Não precisa ser no meio exatamente, qualquer área aqui dentro dele, ó, e coloca mais ou menos da base. Se ele tiver ficado muito largo, ou muito alto, muito baixo, o que você faz? Aqui, ó, nesses cantinhos, tanto aqui em cima quanto na esquerda, embaixo e na direita, tem uns quadradinhos, tá vendo isso? Sim, tô vendo! Então, clica nesses quadradinhos, ó, e aí você pode deixar mais estreito ou mais largo, tanto na esquerda quanto na direita, ó. A ideia é um quadradinho aqui, não muito grande nem muito pequeno, mais ou menos essa proporção aí, ó. Não tem um tamanho certo para isso, é uma coisa meio que visual mesmo. Agora, se mesmo fazendo o que eu fiz aqui, que foram coisas que não são tão complexas, mas pode ser que de repente pela sua cabeça tenha passado uma dúvida, você fala, nossa professora, isso é muito confuso, socorro. O que você faz? Talvez você não tenha os conhecimentos mais básicos do Illustrator, então clica do lado direito aqui em cima no card e assiste o tutorial de como começar no Illustrator. Ah, mas eu sou obrigado a fazer isso? Não, você não é obrigado, mas seria legal para você ter uma noção das coisas mais básicas. Afinal de contas, você percebeu que o básico do básico eu não vou explicar porque eu não quero ficar perdendo tempo, sendo que eu já expliquei isso em outros tutoriais, certo? Então vamos continuar. Aqui eu vou selecionar tudo que eu tenho na tela. Para isso você tem duas opções. Ou você vem com a ferramenta de seleção, clica numa área vazia aqui, ó, segura e arrasta e forma uma área de seleção para tudo, né, pegando os dois elementos, ou você pressiona aí, ó, Ctrl A. Aí você seleciona todos os elementos. O que a gente vai fazer aqui é só alinhar pelo centro, porque pode ser que o nosso retângulo tenha ficado mais para cá, né, em posições malucas. Então, deixa ele mais ou menos aqui na base, seleciona os dois, na parte de cima. Você clica nesse botão aqui, ó, que é do lado da bolinha. Pode ser que esse botão ele tenha mudado um pouco. Às vezes ele tá uma folhinha, às vezes ele tem, enfim, ele tem outras aparências. Mas clica aqui, ó, no botão do lado desse círculo e coloca Align to Artboard. Aí você clica nesse botão aqui, ó. Ele vai alinhar os elementos horizontalmente, ou seja, os dois vão ficar alinhados certinho aqui por esse meio. Você percebe que o meu desenho aqui ficou ridículo, mas pelo menos eu acho que você entendeu o que eu quis dizer com essa questão de alinhamento. Agora vamos lá numa parada muito louca, que se chama Pathfinder. Selecionando os dois elementos, vai do lado direito no painel de Properties e aqui embaixo você tem uma aba que se chama Line. Não, te enganei, aqui ó, Pathfinder. E você clica nessa opção. Esse botãozinho junta os dois elementos e transforma numa coisa só. Ou seja, ao invés de você vir e desenhar, né, um círculo aqui e de repente puxar essa parte de baixo, com o Pathfinder fica mais fácil, né? Porque você desenha elementos separados e você une os dois. Agora o que nós vamos fazer é arredondar esses cantos aqui, porque isso aqui tá meio bicudo demais, não sei você, mas
eu achei que isso aqui tá meio estranho. Então o que nós vamos fazer? Vem do lado esquerdo, quase falei errado, né? Direito com esquerdo, volta. Vai do lado esquerdo e clica nessa ferramenta aqui, que é o Direct Selection Tool. Diferentemente da ferramenta de seleção, que move tudo, essa aqui consegue mover algumas coisas específicas. Por exemplo, se você clicar bem no cantinho aqui, ó, nessa quina, né, nesse biquinho, você pode clicar e arrastar, ó, e modificar essa forma, tanto da esquerda quanto da direita. Só que o que a gente vai fazer, na verdade, não é modificar isso aqui, porque a forma tá legal, é só um detalhezinho. Você vai clicar e arrastar formando uma área mais ou menos assim, ó, para pegar esses dois pontinhos que a gente tem, tanto da esquerda quanto da direita. Quando você faz isso, aparecem essas bolinhas aqui, tá vendo isso? Sim, professor, tô vendo. Então, clica nas bolinhas, ó, segura e arrasta e puxa tudo para fora. Olha só que legal. Aham. Automaticamente ele faz o quê? Ele arredonda essas formas. Então essas bolinhas são controladores para isso. Que seria muito chato a gente vir manualmente fazer tudo isso. Então essas ferramentas elas estão aqui para quê? Para facilitar a nossa vida. Agora vindo um pouco aqui para baixo, como a gente já usou a ferramenta de retângulo, eu vou um pouco mais rápido, tá? Então com a ferramenta de retângulo, ó, a gente vai clicar aqui na base, segurar e arrastar e fazer um retângulo um pouquinho mais largo do que essa partezinha aqui, ó, da base da lâmpada. E aí o que você pode fazer, ó, é vir e clicar nessas bolinhas que a gente tem. Ué, mas qual dessas bolinhas? Tem 4. Tanto faz, qualquer uma das bolinhas, ó. Clique e arrasta puxando para o meio. Aí você vai arredondar as bordas. Então com isso a gente já fez essa parte. Aqui eu vou deixar esse carinha um pouquinho mais largo, tá? Então ainda com a ferramenta de seleção aqui, ó, clica no cantinho da esquerda, ó, e puxa talvez bem no quadradinho branco, tá? Ó, puxa um pouquinho pro lado, só para ficar um pouquinho mais largo. Se eles não estiverem alinhados, você já sabe, seleciona os dois, vai lá em cima, aqui já tá certo com a opção, então a gente vai clicar nesse aqui, ó, para alinhar ali no meinho, né? Porque vai que esse negócio tava meio para cá ou meio para cá, então a gente só controla aqui, ó, a distância que a gente quer e depois alinha naquele botãozinho para que eles fiquem retinhos na sequência. Agora, o que eu vou fazer é uma base, que seria mais ou menos isso aqui, ó, uma meia lua na parte de baixo. Claro que esse desenho, meu Deus, esse desenho ficou horrível. Espero que a minha professora de educação artística não esteja assistindo esse tutorial, porque senão ela teria vergonha de mim. Aqui, ó, eu vou vir com a ferramenta de Ellipse Tool, né, que é o círculo, e aí eu vou clicar e arrastar, ó, e criar um círculo mais ou menos desse tamanho, não precisa ser muito grande não. Além disso, eu vou colocar ele um pouquinho pro lado, só pra gente trabalhar nele isoladamente, para não dar aquela confusão que você fala, pô, você é professor, não tô entendendo nada. Então vamos lá para você entender agora. Então joguei pro ladinho, vou vir com a ferramenta de retângulo aqui, e vou criar um retângulo que atravesse esse objeto inteiro. Aí eu vou selecionar esses dois com a ferramenta de seleção, que você já sabe como é que faz, e do lado direito no painel de Properties, eu vou clicar aqui na opção desse, não, esse aqui do lado. Ó. Quando você clica nesse do lado, o que ele faz? Ele pega o objeto de cima, que era o retângulo, e corta o objeto de baixo. Agora o que eu quero fazer é pegar essas pontas que a gente tem e arredondar um pouco, porque não vai combinar muito, né? Essa parte aqui está bem arredondada, ó. Então a gente arredonda também. Então para isso a gente vai vir aqui com a ferramenta de seleção, não, porque se você usa ela, ó, não aparece aquelas bolinhas para a gente controlar. O que você vai fazer é vir com essa ferramenta de seleção direta. Ó. Quando você ativa ela, aparecem aquelas bolinhas e aí você pode clicar e arrastar, ó, e deixar levemente curvado. Aí eu vou vir, ó, e posicionar mais ou menos a distância que eu quero. A ideia seria você deixar uma distância mais ou menos próxima disso aqui. Ó. Então a mesma distância que eu tenho aqui é a mesma que eu vou colocar nesse. Então, ó, mais ou menos isso. E eu vou selecionar os três e alinhar no centro, que você já sabe como é que faz. Terminado essa parte, e a gente está quase terminando, então graças a Deus, está quase no fim. A gente vai criar duas linhas assim, ó. E depois a gente vai criar mais uma linha que seja entre eles. Obviamente a linha vai ficar muito mais alinhada que essa, muito mais retinha. Esse desenho é só para você ter uma ideia. Então do lado esquerdo, ó, clica aqui na ferramenta de linha, que chama-se Line Tool. E esse Line Tool, ó, eu vou clicar mais ou menos na base aqui, clicar e arrastar, ó, e puxar até aqui em cima. Depois mais um aqui, clique, arrasta e puxa até aqui em cima. Não precisa ficar perfeito. Agora, se mesmo assim você tiver, sei lá, uma síndrome e fala, não, professor, eu faço questão de ficar perfeito, senão eu não durmo à noite. Então o que você faz? Ó, vem aqui com a ferramenta de Direct Selection Tool. E você pode clicar bem, ó, você pode até se aproximar bastante e clicar bem aqui nas pontas, ó. Então você pode modificar aqui tanto a base, talvez ir colocando um pouco mais aqui pertinho, ó.
essa base da direita também, se você quiser, e essa outra aqui você pode deixar mais aberto ou mais fechado. Então, o legal do Direct Selection Tool, que é um nome maluco, mas esqueça o nome, o legal é que ela consegue modificar bem a forma. E além disso, eu vou de novo com a ferramenta Line Tool, ó, clico bem nesse cantinho aqui e arrasto mais ou menos até esse. Não precisa ficar perfeito, ó. Você vai perceber que as linhas ficaram meio cruzadas aqui, ficou um negócio meio bagunçado, mas antes que você fale, nossa, professor, que zoado, cara, você não sabe o que você está fazendo, é porque na verdade eu vou fazer uma outra coisa. Então o que eu preciso não é dessa linha perfeita por enquanto, é só dessa linha aqui na horizontal, né? Mais ou menos com essa largura, né? De uma linha que a gente fez de um lado até a outra linha. Uma vez feito isso, você usa a ferramenta de seleção para selecionar essa linha, o que é bastante difícil. Então dá um cliquezinho e solta bem em cima dela aqui, ó. Uma vez que a gente fez isso, vai na parte de cima em Effect. Depois em Effect, ó, Distort and Transform, que são opções que conseguem fazer distorções e modificações do objeto, e a gente vai aqui, ó, em zigue-zague. Esse zigue-zague faz uma parada extremamente óbvia, que é fazer um zigue-zague com essa linha. Nossa, professor, que explicação ridícula. Eu sei, não foi uma melhor explicação, porque na verdade você já está vendo o que ele faz. E aqui, ó, a gente tem a opção de size. Conforme você arrasta o slide para a direita, ó, ele vai na verdade aumentando, né, a amplitude dessas linhas. Aqui eu vou deixar um valor de uns 20, eu acho que tá bom. Esse Ridges per Segments, eu vou colocar uns 5, porque quando você coloca um número par, ele consegue fazer com que um lado aqui seja exatamente igual ao outro. Se você coloca, ímpar. Quando você coloca um valor par, ele faz desigual. Quando você coloca um valor ímpar, agora sim eu tô falando direito, porque eu confundi as coisas, ele vai fazer os lados iguais, ó. Então 5 eu acho que tá bom. E aí você tem aqui embaixo duas opções, que se você quer deixar isso aqui com linhas bem marcadas, bem bicudas, ou suavizadas. Então você pode colocar um Smooth, ó. Acho que Smooth tá legal. Os dois eu acho que criam um design legal, mas eu acho que Smooth combina mais com essa coisa que a gente está fazendo aqui, de deixar mais arredondadinho e tudo mais. E aí você dá um ok, ó. Tá aí nossa linha. O que acontece é que a gente precisa talvez descer um pouco mais essa linha, né? Então com a ferramenta de seleção, que você já sabe como é que faz, ó, clica bem nessa linha azul. Ué, professor, mas por que você está clicando nessa linha azul aqui, ó? Se na verdade nós temos a linha fazendo zigue-zague aqui, ó. É porque, deixa eu explicar para você. Quando você vai nas opções lá em cima de Effect e aplica algum tipo de efeito, esse efeito ele não muda a estrutura original do objeto. O objeto continua sendo aquela linha reta. O que acontece é que se você vir aqui, ó, do lado direito, no painel de Appearance, que é... Cadê? Eu sempre confundo esse painel com esse aqui, ó. Esse aqui, que é um solzinho. Isso aqui não tem... Esses desenhos são meio malucos. Esse aqui, ó, que é tipo um sol. Quando você vem aqui, você percebe que eu tenho zigue-zague, tá vendo? Sim, tô vendo! Então, esse olhinho aqui, ó, consegue ativar ou desativar esse efeito do objeto. Então por isso que o objeto ainda é essa linha, mas o zigue-zague está em cima dele. Só que quando você vai controlar o objeto, você não controla clicando aqui no zigue-zague que ele fez. Você clica nessa linha azul que aparece. E aí você pode clicar e arrastar, ó, e descer, até encaixar mais ou menos ali entre os pontinhos. Não precisa ser perfeito ainda, porque a gente vai fazer mais algumas modificações, mas pelo menos já está ali quase, né? Tá bem bonitinho, tem uma oscilação, tem as linhas, tem toda essa estrutura que eu acho que já está maravilhoso. Agora, vamos lá. Uma das coisas que faz bastante diferença na parte de quando a gente faz alguns desenhos são alguns detalhes. Um deles são as espessuras das linhas que a gente faz. Porque se você for, né, e colocar linhas tudo com a mesma espessura, fica uma coisa meio estranha. Parece um desenho meio... sei lá, ele não tem uma estilização. Falei bonito agora, vai. Estilização. Então o que a gente vai fazer é controlar a espessura de algumas linhas. Então olha só, eu vou selecionar o corpo da lâmpada. Mas como é que seleciona, professor? Para selecionar, como eu já expliquei várias vezes, é com a ferramenta de seleção. E aí com ela, ó, você clica em cima da forma que você quer. Que no caso é essa que a gente tem aqui, que é o corpinho da lâmpada. Aí você vem nesse painel, que é o painel de Stroke. Ah, mas espera aí, o meu painel de Stroke ele não aparece. Então vai lá em cima em Window e você ativa a opção de Stroke. Aí o que você faz aqui, ó? Eu tenho Weight. Esse Weight é a espessura. Você pode clicar aqui do lado e definir um valor, tipo uns 20, eu acho que tá legal. Ou acho que até foi muito, vai. Uns 16 ou 15. Ah, mas não tem 15. Então você vem aqui, ó, e digita. Apaga o valor que tem lá, coloca 15, ó. Então uns 15 eu acho que tá bacana. Tem uma espessurazinha, tá vendo? Ó, já dá um design diferente. Parece que foi meio que proposital isso. E na verdade foi proposital mesmo. Mas é só pra você entender que isso cria
um charme, né, nisso aqui que a gente está fazendo. Ó. Além de fazer isso, eu acho que eu vou mudar também a espessura dessa linha do zigue-zague, que quando a gente clica em cima dela, fica bem difícil da gente achar, ó, porque ela está bem no meio. Então o que você pode fazer é vir aqui em cima em View e colocar essa opção ó, de Outline. Esse Outline basicamente mostra só as linhas do desenho, então não mostra os efeitos que você tem, nem mostra a espessura das linhas. E aí fica mais fácil ó, de você clicar nessa linha, que é o nosso zigue-zague, para selecionar, e aí você pode ir lá em cima de novo em View e coloca Preview. Então isso serviu só para eu selecionar essa linha. Nossa, todo esse trabalho só para isso? Só para você entender ali algumas dicas, né? E aí o que eu vou fazer ó, é mudar essa espessura desse weight aqui, vou colocar uns 15 também, na mesma espessura. Acho que esse 15 ficou meio agressivo, né? Talvez uns 10, ó. 10 eu acho que tá legal. Outra coisa, conforme você tá com ela selecionada, você pode ativar essa opção aqui, ó, desse cap. Esse cap arredonda o canto, ó. Tem 3 opções de cap. Essa que é uma opção reta, mas um pouco bem onde termina a linha. Essa última aqui, ó, que é reta também, mas ele coloca um pouco de extensão na linha, e essa do meio, que dá essa arredondada, que eu acho que combina mais, porque se a gente arredondou aqui, é legal da gente arredondar e criar um tipo de conexão entre os elementos. Agora, eu acho que essa base, ela poderia ser escura, né? Então o que eu vou fazer ó, é selecionar esses 2 elementos, você já sabe como é que faz isso, e aqui do lado esquerdo, se liga nessa parada que é um negócio muito louco, hein? Você tem as opções de qual a cor, essa cor aqui ficou meio ruim, né? Agora assim, ó, qual que é a cor do preenchimento, e qual que é a cor do contorno. O que eu vou fazer é clicar bem nessa seta aqui, ó, para inverter essas opções. Então com isso eu estou fazendo com que o que era preenchimento, que era branco, agora fique invertido, que fique com a cor do contorno, que era preto, certo? Então com isso a gente percebe que o preenchimento acabou ficando preto. Só que as linhas aqui, se você for ver, né, tem uma pequena linha branca em volta. Ué, mas qual o problema disso? Então, na verdade não tem nenhum problema, mas eu prefiro tirar essa linha porque se você vem com esses objetos inteiros ó, e joga aqui pro lado de fora, olha só o que acontece. Você enxerga essa linha branca aqui, né? Eu acho que isso aqui dá um negócio meio estranho. Então, ainda com esses 2 elementos selecionados, você vai vir aqui ó, e clicar para ativar a opção do contorno, certo? O contorno é branco, então eu clico nele para que ele fique à frente do preenchimento. Então, esse quadradinho vem para frente e aí eu clico nesse botão, ó, onde vai eliminar o contorno. Ou seja, não existe mais contorno nesse objeto e agora se a gente joga ele num outro fundo aqui, ó, não fica mais aquela linha branca ali, que tava ridículo. Por último, mas não menos importante, eu vou criar só um círculo aqui, ó, com a ferramenta de círculo mesmo, ó. Clique e arrasta aqui e cria um circulinho segurando o Shift, só para deixar esse cantinho um pouquinho maior, ó. Você pode posicionar aqui, segurando o Alt, clique e arrasta, ó, e posiciona do outro lado. Tá aí a nossa lâmpada, quase falei tudo errado, né? A nossa lâmpada, ia falar com um sotaque estranho. Aqui, a nossa lâmpada está finalizada, eu espero que você tenha curtido e, não esqueça, tem um outro tutorial que eu já mostrei aqui pra você de como desenhar um Game Boy, que é um videogamezinho portátil que existia há muito tempo e até hoje eu acho que ele existe, mas calma. Mesmo que você não queira desenhar um Game Boy, nesse tutorial você vai aprender muitas outras técnicas e dicas, não só de como desenhar, mas também colorir. Então se você quiser, você pode usar as mesmas técnicas de lá para colorir essa lâmpada que a gente fez aqui. E claro, se você quiser assistir esse tutorial maravilhoso, clica do lado direito aí em cima no card e é só isso. Aí você já pode começar a estudar. Calma, não sai daí, tá? Confia em mim, você não pode sair daí ainda. Se você está esperando o momento certo para aprender o Adobe Illustrator de uma vez por todas, o link do meu curso online de Illustrator está na descrição do vídeo aí embaixo, só esperando você clicar nele. Nesse curso, você começa aprendendo os assuntos estruturais como interface, seleções, navegação, manipulação de objetos e artboards. Tudo isso vai te preparar para os módulos seguintes do curso. Logo depois, você vai aprender sobre objetos, camadas, grupos, preenchimento e degradê, painel appearance, cores e outros assuntos essenciais. E o melhor é que durante o curso a gente vai fazer diferentes exemplos para colocar os conhecimentos em prática e você ainda vai aprender sobre grupos, contornos e degradês, estilos de camadas, efeitos, aparência dos objetos, inserir imagens e símbolos e muitos outros assuntos. E para assistir mais alguns vídeos do Illustrator, se você der uma olhadinha aqui do lado, ó, você vai ver que tem mais 2 vídeos esperando que você clique neles. Mas você tem que clicar neles porque senão nada acontece. Vai, dá um clique aí. Até o próximo vídeo. Valeu!